Nós estamos começando mais uma edição do nosso programa Batom e Bate-Papo. E hoje, como você que está assistindo já pode ter percebido, eu tenho aqui duas lindas e maravilhosas mulheres. Thank you. Obrigada. E eu quero apresentá-las aqui e vou falar o nome, né, de cada uma delas, mas antes eu quero mencionar qual a razão delas estarem aqui, por causa do nosso tema hoje. O tema do nosso programa hoje é: um filho é bom, mas 4 são maravilhosos. Uau! Então eu trouxe aqui duas mães. Vou apresentar aqui a Louise, que está aqui, a Louise Vatuili. Ela é casada com o Frederico Oliveira e tem 4 filhos, o Vicente de 4 e também o Guilherme de 25, porque ela vai contar a nossa história aqui quando ela se casou. Seja bem-vinda. Um prazer enorme estar aqui. Sinto muito honrada por falar sobre algo que virou minha vida. Sou mãe. É a história da sua vida. É a história da minha vida hoje. Eu sou mãe. Fred, e mãe. E mãe de 4 filhos. E mãe de filhos. uma galera. Que bom. E aqui eu tenho também a Silvia Stevens, que é casada com o pastor Giles Stevens, que é pastor da Igreja Videira. Ela também tem 4 filhos. Eu acompanhei a história da Silvia. O mais velho é o Titus, de 20 anos, o Daniel, de 18, o Pedro, de 16, e a Gemima, de 14 anos. Seja bem-vinda, Silvia. Muito obrigada, pastora. É uma grande alegria fazer parte desse Batom e Bate-Papo, porque realmente é um privilégio estar aqui, mas também espero que o que a gente tem para compartilhar seja uma inspiração para muitas mulheres que estão aí sem saber se tem ou não tem mais filhos. Deixa fluir. Bom. Olha, eu quero começar aqui contando uma história, e eu vou ler aqui a história para você, porque é muito interessante e fala a respeito da influência de uma mãe. E a gente vai ouvir aqui a experiência, né, tanto da Louise como da Silvia. Mas eu queria começar contando aqui a história de uma pessoa. Uma mulher muito famosa, que tem tudo a ver com o nosso assunto aqui hoje, falando a respeito de mães e filhos. É a história de Julia Child. Por que eu quero contar essa história aqui para a gente começar? Porque muitas vezes as mulheres elas são tentadas a pensar que as suas habilidades domésticas são o que transformam a sua casa num lar. Mas a mãe de uma das chefes mais famosas do mundo não sabia cozinhar. Então, Julia Child é uma autora do best-seller Dominando a Arte da Cozinha Francesa. Então, ela foi precursora desses programas de culinária na TV. Isso, é claro, na década de 60. E a sua história tornou-se um filme de Hollywood, em que a atriz Meryl Streep está no papel principal. Depois, se você quiser, pode assistir. Porém, algo muito importante acontece e aparece na biografia de Julia Child. A figura da sua mãe. Ela conta que a sua mãe não sabia cozinhar e, é claro, não ensinou nada para os filhos. Contudo, a sua mãe era muito divertida, alegre e criou os filhos num ambiente familiar muito agradável e feliz. E ela afirma que o seu histórico familiar teve muita influência na sua formação pessoal, embora não teve na profissional. Seus pais eram felizes e ela teve uma infância muito feliz com seus irmãos e isso deu a ela uma imagem agradável da vida familiar. E a sua mãe, embora não a ensinou a cozinhar, ela diz que herdou da mãe o carisma, o sorriso, a alegria, o charme cativante e um grande entusiasmo pela vida. E eu gostei tanto de ler essa parte aqui da biografia desta mulher, por isso eu queria trazer aqui para a gente começar esse programa, porque eu acho muito interessante falar de ser mãe de 4 filhos. Não é qualquer pessoa que pode fazer esse programa, viu? Falar de casamento, outros assuntos, sim. Mas mãe de 4 filhos, não.
Então, eu quero perguntar aqui, eu vou começar perguntando a Silvia, com quantos anos você teve seu primeiro filho, Silvia? Estava com 29 anos, mas para você entender o contexto, como você disse no início, eu não tinha planos nem de casar e nem de ter filhos. É mesmo? Seriamente. Esse é o maior milagre dos meus filhos. É porque quando você passa por algum trauma na infância, você tem medo de ter filhos. Você cria uma mentira na sua cabeça que eu não quero colocar filho nessa terra para viver num mundo tão maldoso e tal. Então eu não vou casar e nem ter filhos. Eu pus uma proteção ali. Quando eu conheci meu esposo, as coisas mudaram. Se apaixonou. Né? Mudou um pouco. E aí, a primeira coisa que ele me diz quando a gente casa é: eu quero ter muitos filhos. Quero ter a casa cheia de filhos. Eu falei, meu Deus, casou com a pessoa errada. Mas um ano se passou e eu não estava muito bem de saúde. Fomos no médico e ele falou assim, olha, eu não tenho boas notícias. A sua esposa nunca vai poder engravidar. Ela, mesmo? Esse foi o diagnóstico. Assim, e é melhor ela evitar, porque se engravidar, ela corre risco de aborto e problema para ela e para o bebê. Então, evite, não engravide. Ele ouviu, não falou nada, entrou no carro e falou, eu não aceito esse diagnóstico, nós vamos ter muitos filhos. Deus tinha para vocês 4 filhos. No mês seguinte, eu engravidei. Bem no meio do tratamento que eu estava fazendo, de tireoide, de um punhado de hormônios, de coisa, engravidei. Realmente foi tenso os primeiros 4 meses, porque eu só emagrecia. Eu estava com 49 quilos quando engravidei. Com 4 meses de gravidez, eu estava com 46 quilos. Então, foi assim, bem acompanhada, aquela coisa. Me deram um suplemento alimentar. Meu filho nasceu saudável. E aí, o Titus é lindo. É o primeiro milagre. Luíse, como é que foi a sua experiência? Com quantos anos você teve o primeiro? Eu tive com 29 anos. Também. Eu tive a Teodora, com 29 anos. Mas antes da Teodora, o Guilherme já morava comigo. O Guilherme é o filho do Fred. O Fred, quando nós já estávamos juntos já aqui na igreja, o Fred descobriu que tinha um filho, o Guilherme. Ele tinha 6 anos na época. E quando nós casamos, ele já vinha para minha casa, já participava da nossa vida como família. Bem, ele descobriu que tinha um filho antes de casar. Antes de casar, mas nós já estávamos juntos. Sim. Aqui na igreja. E quando nós casamos, ele começou a ter uma vida familiar vocacionada na minha casa, focada na minha casa. Não era mais a minha sogra quem cuidava dele. Sim. Então, quando eu tive a Teodora, ele já morava com a gente. Então, ele veio antes da Teodora. Ah, sim. Então, você já começou seu casamento com um filho. Já. Eu e depois tive engravidou. Uns 3 anos, sim. Nós passamos, né, morando só a gente, mas nós convivíamos muito com o Gui. Aí, em seguida, ele veio morar com a gente. Eu estava grávida da Teodora e ela nasceu, o Gui já tá em casa, já estava sendo tratada. Então, na verdade, você é mãe de 5, né? Sim. Olha só. Que benção. Está melhorando mais ainda. Mas eu queria pegar aqui essa história que nós contamos, né, desta chefe de cozinha tão famosa, Julia Child, e perguntar para você. Ela fala na biografia que ela foi influenciada pela mãe, mas na questão do caráter, do carisma, da alegria, da vida familiar, que isso para ela foi muito bom, mas não em relação à profissão, que era a culinária. Mas na sua experiência, você teve alguma influência ali da sua mãe que influenciou na sua experiência materna? O que você poderia dizer, Luíse? Olha, eu fico olhando, é impressionante. Hoje eu olho a minha mãe e valorizo muito mais a minha mãe do que eu fazia antes. Sua mãe teve quantos filhos? Minha mãe teve 2 filhos e ela trabalhava. Quando os filhos nasceram, ela parou de trabalhar, ela era enfermeira e passou a cuidar da casa. E, embora eu acho que eu nem sei se ela sabe disso de uma forma tão profunda, eu sou o retrato dela, igual. Eu gosto da casa organizada, de tudo organizado, de tudo bonitinho, limpo. Eu brinco que eu sou uma ótima dona de casa, porque eu trato a minha casa como se fosse uma ONG. Então tá tudo organizado, os meus filhos, horários e tudo mais. Os meninos, o Vi tem 4 anos, o Vicente. Ele derrama alguma coisa, eu falo, Vi, quem vai limpar? Aí ele já sabe que ele vai lá e recolhe. Eu lembro quando eu fui na sua casa, acho que a primeira vez, que eu cheguei na sala e tinha um sofá branco. Eu falei, Luíse,
você tem 4 filhos pequenos. Como que você tem um sofá branco na sua sala de visita e consegue mantê-lo? E foi ali que a gente começou a conversar, Eu falo para os meninos, essa casa aqui foi dada pelo Senhor, esse sofá aqui não pode sentar, na época ele era branco, esse sofá aqui é só de enfeite. Aí quando alguém ia sentar no sofá, eles falavam, minha mãe não gosta que sente aí não. Eu achava o máximo, eu falei, isso mesmo, meu filho, você tem que ajudar a mamãe. Então, eu cresci dentro de um lar muito organizado, com uma mãe muito presente. É claro que eu acho que na circunstância da minha mãe, ela não fez isso porque ela teve muita escolha. Hoje você tem todo um aparato, né? Você tem pessoas que podem ajudar, você tem uma estrutura de babá. A minha mãe fez isso porque ela não tinha condições. Mas com certeza impactou minha vida de uma forma muito profunda. Ah, que bom. Muito. E você, Silvia, você acha que sua mãe teve primeiro, ela teve 4 filhas, né? Ela é 4 filhas, é verdade. Eu sou a mais velha de 4 filhas. É verdade. Então, isso já foi uma influência de ver o comprometimento dela, em termos até mesmo... Morávamos na roça, não tinha energia elétrica, ela passava as roupas da gente no ferro... Aquele ferro de brasa, né? E até as calcinhas ela passava. E dobrava e tinha as pilhas com cores, né? 4 filhas, então cada uma tinha uma cor. Que aí cada um sabia quais eram as cores das calcinhas. Então, assim, a gente tinha tendência de ir lá pegar a de baixo, né? E virar. Ela ensinou que primeiro pega de cima. Então, muitas coisas muito boas. Assim, na cozinha, a gente morava na roça, então ela cozinhava para peão, era muita gente. Então, não tinha como ela ter crianças na cozinha. Era até perigoso, que eram panelas grandes, fogo a lenha. Então, a gente não teve muito acesso à cozinha. Então, a gente não aprendeu muito, assim. Só porque a gente foi para a cidade, eu com 10 anos, eu já estava cuidando das minhas 3 irmãs, morando durante a semana na cidade, só nós. Ela vinha final de semana com as provisões da fazenda. Então, assim, para mim, a influência da mãe é você entender a linguagem de amor. Ela não teve mãe. A mãe dela morreu, ela tinha 2 anos. Então, mas ela soube passar a linguagem de amor dela, que demora, às vezes, a gente maternidade entender. Era algo agradável para ela, não era peso. Não. Que bom, então, né? Assim, teve as suas deficiências? Teve, porque ela não entendia, ela nunca tinha tido uma mãe. Mas sua mãe também era uma mulher cristã, né? É cristã. Você foi criada na igreja, e amava a leitura, a influência de vê-la no meio de tudo, com um livro. Todos os dias, fielmente, a minha mãe leu a Bíblia já várias vezes, do início ao fim. Sim, daquela forma isso faz muita diferença. Sua mãe era uma mulher cristã, Luísa? Minha mãe era cristã, sempre foi. Agora, a influência que eu tinha maior de ser crente, de falar de Deus, de ler a Bíblia, era da minha avó. Sim. A minha mãe foi criada de uma forma muito difícil. A minha avó, inclusive, tadinha, gente, minha avó era um doce. Eu brinco que eu tô na conta da minha avó, eu converti através da minha avó. Ela pregava pra gente, eu ia pra igreja, só que com os filhos, ela foi muito dura. Então, todos na roça. Então, se um menino dormia... Era diferente a criação, né? Muito legalista, Sim. né? Então, com os netos, ela pôde fazer diferente. Então, foi a minha avó que me trouxe para Cristo. E eu, desde criança, eu lembro que eu achava que era eu que tinha inventado o final da oração em nome de Jesus, amém? Eu tinha 6 anos e eu achava, não. Quando eu fui à igreja, eu falei, gente, mas como que eles falam aquilo que eu falo? Com certeza eu ouvi, mas... Isso fez a diferença na minha vida e faz, quando eu vejo hoje essa facilidade de tomar conta da casa, para mim é uma bênção enorme. É muito mais fácil quando você domina isso, né? Embora não seja a única razão, né, de você ser uma boa mãe, absolutamente, mas é muito mais fácil, não é? Quando você consegue organizar a sua casa de uma forma com mais... certeza. A mãe é, de fato, a pessoa que forma. Sim. Eu sempre falo que... Sim. Os profissionais bem-sucedidos, de sucesso, eles, na verdade, não são formados nas universidades, nem nos cursos, né, para pós-graduação ou algo assim. Não, quem forma são as mães, porque começa formando o caráter e você leva aquilo para toda a sua vida. Agora, tem uma afirmação aqui, eu queria que vocês falassem também para nossos ouvintes, que é o nosso tema. Ter um filho é bom, 4 é maravilhoso. Eu acho que isso não é apenas um tema, um slogan. Queria ouvir de vocês, né? Então, conta pra gente a sua experiência de ser mãe de 4 filhos. Como que tem sido, Silvia?
De fato, é maravilhoso? É mais do que maravilhoso, porque cada um dos meus filhos foi um milagre. Então eu chamo eles, vocês são miracle babies, né? Um milagre, um bebê milagre. O Tyson foi um milagre, aí eu já pensei, agora já é um milagre, eu vou ter um filho. E nunca mais engravidei, ele já estava fazendo 3 aninhos e ele falou assim, mamãe, eu quero um irmãozinho. Eu falei, então ora para Jesus. Jesus, põe um bebezinho na barriga da minha mãe, eu quero um irmãozinho. Tá, engravidei já no mês seguinte. Então, Deus ouviu a oração dele. Então, o Daniel é o milagre 2. Então, a gente ficou muito feliz. Eu vim para o Brasil para ter o bebê aqui, porque pensei, nasceu um na Inglaterra, um no Brasil, já 2 milagres, já está maravilhoso. A gente vem para o Brasil, o Dias decide, a pastora Luiz convidei para ficar mais uns diinhas, e uns meses, e uns anos. 6 meses depois, eu me encontro passando mal lá no nosso reencontro. Eu lembro. Você foi me visitar. Eu estava grávida do terceiro. Do terceiro. Então, eles são quase gêmeos. Então, na verdade, você tem 4 filhos. O primeiro é inglês, que nasceu lá na Inglaterra. Sim. E os outros 4 são brasileiros. Os outros 3, sim. Os outros 3. Porque não deu tempo nem de voltar. Depois vocês voltaram e agora viemos passar um tempo aqui. Estão no Brasil Exatamente. novamente. Então, depois de 3, eu estava muito feliz. 3 filhos, milagre. E eu também tinha o medo do passado, falava assim, eu quero ter só meninos, eu não quero ter menina porque eu tenho medo desses homens maldosos da terra, essas coisas assim. Só porque quando nós tivemos o terceiro, minha sogra veio visitar a gente. E ela foi, a gente estava lá em Caldas Novas também, celebrando a vinda dela. Eu falei, olha, da minha parte, está aqui 3 netos. Sabe? Completo. Ela, não, mas já está ótimo demais, isso aqui já nem não pode ter muito, porque senão não cabe no carro, você vai ter que ter carro grande, e com um punhado de desculpas lá, que realmente 3 era comum, perfeito. né? O Dias caladinho, subiu, ele falou assim, eu não gostei daquela afirmação que você passou para minha mãe, não, eu quero a minha filha. Eu quero, Deus ele queria ter mais um. Eu quero ter a minha filha, Deus vai nos dar uma filha. E depois de 3 meninos, como eu sou uma de 4 meninas, você duvida se vai ser, você pensa que vai ser menino de novo. Mas ele falou, é nossa filha. Orou e Deus deu. Eu engravidei. Olha, eu creio, Deus dá aquilo que você pede. Se você pede, literalmente, são 4 está dentro da vontade de Deus para milagrosos. você, Deus vai te dar. E ela nasceu no dia que ele fez 40 anos. No aniversário dele. O aniversário dele, né? É verdade. Né? Luiz, como que é? De fato, ter um filho é bom, mas 4 é maravilhoso? Olha, na verdade, se eu pudesse, se eu fosse mais jovem e tudo mais, eu teria mais 2 filhos fácil. É mesmo? De verdade. Eu olho para os meus filhos hoje, eu sou uma mulher mais, não sou aquela coisa, beijos e abraços com os meus filhos, eu não dou conta de ficar perto deles sem ficar encostando. Acariciando. Teodora ontem, ela estava com febre e eu deitei e tô lá. Ela, ai mãe, eu falei, não fala isso, porque eu tenho que ficar encostando em você. Amo demais, me ensinam demais, são instrumentos de Deus na minha vida. A gente estava comentando sobre isso mais cedo, né? A princípio, eu tinha medo, porque eu sempre ouço, mas como que você tem tantos filhos num mundo tão terrível? Né? Como possível você ter mais filhos? Esse mundo está caído, é tão perigoso. O mundo sempre foi terrível, né? Sim, mas hoje ele aparece nas telas do nosso celular a todo instante, né? A gente se depara com isso o tempo inteiro. A influência do mundo é maior, sim, né? Dentro da casa. E por muito tempo, eu era uma mulher, eu vivia apavorada. Um filho adoecia, eu lembro uma vez que a Estela, ela tinha uns 3 anos, a Estela é muito saudável, ela brinca que nem Covid ela pegou. Todos nós pegamos 2 vezes, ela nunca pegou. Ela acordou de madrugada e falou, mãe, eu tô com dor de cabeça. Já quase infartei. E era dor de ouvido. Tipo assim, uma mãe cheia de filhos. Você é aquela mãe preocupada, Luiz? Então, Deus me curou isso. É mesmo? Tratou meu coração. Eu vou falar bem rapidinho. A gente estava viajando, eu não gostava de avião, tinha pavor de avião. E eu sentei e vi todo mundo lá alegre, feliz, e eu desesperada. Eu falei, Senhor, por que eu tô assim? Eu falei, eu tenho medo do avião cair. Não, Pânico. eu tenho medo de morrer. Porque essa que é a história. Uhum. Aí Deus começou a ministrar no meu coração. Se você morrer, você precisa encontrar comigo. Eu falei, então por que eu tô tão apavorada? Medo de morrer e deixar meus filhos. Quem vai cuidar dos meus filhos? Uhum. Aí Deus ministrou no meu coração. Fui eu que te dei. Você acha que você consegue cuidar deles melhor do que eu? Falei, não. Porque o Augusto quebrou o braço pulando lá dentro de casa. Brincando. Brincando. Então eu entendi, Deus realmente ministrou no meu coração,
que o mundo é perigoso, é difícil, mas os meus filhos são deles. Olha que lindo. É deles. Deus usou, na verdade, os seus filhos para curar você. Isso é uma de um coisa que pânico, acontece comigo que muito. você não conseguia enfrentar. Isso acontece muito comigo. Que coisa Deus linda, né? fala através dos meus Que coisa filhos. linda. Agora, tem uma coisa que eu quero perguntar para vocês que eu penso que vocês devem ter enfrentado, que é a questão do preconceito. Porque quando você fala, por exemplo, quarto filho, você ficou talvez assim até constrangida de contar que vai ter o quarto filho, porque às vezes a pessoa fala assim, na hora que eu falar todo mundo vai fazer um comentário e eu vou ficar constrangida. Você ficou constrangida no Pastora, quarto filho de contar para a família, é tão estranho. para as amigas? Olha só, na escola dos meus filhos, eu passei mal na última gestação um pouco mais do que nas outras. Então eu cheguei, eu já estava com aquela barriguinha. Estava até falando com a Silvia antes do programa começar. Luiz, você está grávida? Aí eu, tô. Como grávida? Mas você estava escondendo a gestação? Eu pensei, falei, gente, eu tenho 38 anos. Eu sou casada. Não, eu não estava escondendo a gestação, não. Por que eu faria isso? Então, eu ouvi muito. Como meu marido adora a ideia de ter filhos, Luiz, você tem que se posicionar. O Fred não pode te obrigar, não pode mandar em você. Achavam que era Sim. uma imposição. Sim. Eu falei, gente, eu tive filhos, por incrível que pareça, porque eu quis. E se eu pudesse, eu teria mais. De verdade mesmo, eu não falo isso de boca para fora. Não, eu acredito. Então, eu ouvi muito. Ouvi aquela piadinha tão terrível, que uma vez me fez chorar, que uns amigos nossos, eu fazer uma vaquinha para pagar uma vasectomia para o Fred, porque a gente não tinha televisão em casa. Eu falei, gente, eu tenho filhos. É uma visão, brincadeira, mas sim, que, de certa maneira, é imprópria. Me machucou, pastora. Foi a única vez que eu chorei, eu fiquei ofendida. Então, eu até achei interessante que eu aprendi a ser menos... ter um pouco mais de discernimento. Então, tem determinadas coisas Mas você sabe que que não esse convém. tipo de colocação é interessante você falar, porque quando os filhos ouvem, o seu quarto filho ouve uma brincadeira desse tipo, o diabo pode usar isso para lançar na mente dele a ideia de que ele não era desejado, Pastor, de os que ele meus não era filhos, amado, de que ele veio, mas que foi um erro. Eles oram pra Porque é ter assim mais que irmãos. muitas vezes acontece. Eu falo, Senhor, tá amarrado? E os meus filhos, não, mãe, só mais um. Eu falei, se for um menino, não tem problema, eles querem mais irmãos. Olha, eu sei Querem como é que que eu é bom, adote. porque eu cresci numa família de 7 irmãos. E sempre foi um ambiente de muita alegria. E estávamos ali, minha mãe conseguia lidar, né, com tudo que acontecia ali, tarefas, o dia a dia, as rotinas. Agora, como que era na sua casa, Silvia? Você teve dificuldade de lidar com essa questão da rotina, escola, coisas para fazer em casa? Como que foi isso? Porque a ideia que as pessoas têm, às vezes, é daquela imagem que muitas vezes passa nos filmes, que a casa é uma bagunça. O pessoal fica correndo o tempo todo, pai e mãe, né, para sair, para chegar. E, na minha experiência, não era assim, era uma vida muito tranquila. Como que foi a sua? Bom, o Giles sendo inglês, ele já é um pouco mais metódico e tem já, tipo assim, o pai era militar, né, era general, foi criado em escola. Já tem um histórico, já tem né? toda uma forma de ter uma vida, tudo tem o seu lugar, tudo tem ali uma rotina que você mais mesmo organizada. diz, mais organizada. Eu agradeço muito a Deus pelo meu esposo, porque realmente ele assumiu a paternidade de uma forma em conjunto, porque a gente estava vivendo uma vida de missionários na época, a gente viajava muito para outros países, então era difícil manter uma rotina na casa de alguém. Às vezes a gente morava em casa comunitária, com outras pessoas. Foi a primeira vez que a gente está tendo a nossa casa mesmo. Então sempre foi uma casa missionária. Então a gente sempre tinha muitas pessoas. Isso às vezes isso muda muito. Muda muito. Mas nunca perdemos a essência. Eles sabiam que acordou, eles já iam direto para o nosso devocional. Eu sempre li o salmo, o salmo do dia, a gente tinha o salmo do dia e o provérbio do dia. E eles pequenininhos, nem sabiam ler, ficavam ali ouvindo. Agora, eles também tinham homeschooling em casa, né? Desde pequeno. A gente teve homeschooling, depois nós conseguimos uma escola, no período que a gente ficou em Swindon, na igreja, na abertura da igreja em Swindon, tinha uma escola que era homeschooling, mas em comum, com outras famílias, né? Sim. Isso ajudou muito, porque aí pelo menos eles ficavam até 3 da tarde,
dava tempo de eu acudir à casa, fazer comida, deixar as coisas em ordem. Quando eles chegavam, a gente já tinha toda aí uma outra dinâmica. Agora, eu acho interessante nós falarmos sobre isso, porque da maternidade, que nós estamos afirmando aqui hoje que ter 4 filhos é maravilhoso. Talvez algumas pessoas, né, até mulheres que estão nos assistindo, duvidam disso. Por quê? Porque hoje uma mulher de sucesso, no conceito natural e mundano, é aquela mulher que tem a sua profissão. Então, ser mãe é uma coisa que vem depois. Mas, quando você se torna mãe, você tem 4 filhos, as suas prioridades mudam. E você talvez tenha que lidar com essa questão. Queria ouvir da sua opinião, Luíse, porque você também é uma profissional, você poderia escolher ali ter uma vida profissional diferente do que é hoje, mas você se sente realizada? Você se sente hoje como uma mulher de sucesso, sendo mãe de 4 filhos? Pastora, isso é uma coisa interessante, porque a gente sempre conversa sobre isso quando você está com mães, né? Porque sempre é uma questão que surge muito. A maternidade hoje ela é vista como uma... Bom, você não vê ninguém falando mal da maternidade, mas ela não é o ponto principal da vida de uma mulher hoje em dia. As feministas falam mal. Nossa, elas falam mal. Não na minha frente. Não na sua frente. Não na minha frente. Mas ela é vista muitas vezes como um peso, um fardo. Eu ouço muito, nossa, mas você tá tão jovem, tão alegre, mesmo com 4 filhos. Como se isso fosse o retrato de uma mulher que não pudesse se cuidar, que não pudesse ser feliz, não pudesse se sentir realizada, né? Quando eu parei de trabalhar, a Teodora era bebê, eu simplesmente não consegui. Meu marido nós já tínhamos uma condição financeira um pouco melhor, mas mesmo assim nem se compara ao que nós temos hoje. Então, o fato de eu parar de trabalhar não foi a gente está muito bem, então você para. Foi porque eu não consegui deixar a minha filha ser criada por outra pessoa. Né? Eu entendi que se eu coloquei a minha filha aqui, se o Senhor me deu, o nome dela é Teodora, dada por Deus. A Teodora é a mais velha, mais a primeira. Velha. Eu não tinha condições, porque o Guilherme já estudava, né? Ele já tinha uma vida de estudo e tudo mais, ele já tinha 12 para 13 anos. Mas a Teodora era um bebê. Então eu entendi que eu posso contar com a ajuda de alguém? Posso. De pessoas que me ajudem nos braços. Mas aqui, o filho é meu. É verdade. Então ele vai crescer dentro daquilo que eu creio, que é o ideal, dentro daquilo que eu entendo, que é da vontade de Deus para nossa família. Então hoje eu me sinto realizada. E eu nunca imaginei que eu pudesse dizer isso. Eu achei que eu tivesse sido criada para ter sucesso profissional. Então, olha, mas esse momento, eu acho que é esse momento em que cai a ficha da maternidade. Sim. De que a maternidade, ela precisa ter a prioridade. Sim. Porque no momento que você tem os filhos ali, você vai entender isso. Sim. Que é necessário, porque eles precisam, principalmente na infância. Eu também tive isso, e eu tive 2 filhas, e eu escolhi ficar com elas. Sim. Eu escolhi levar na escola, buscar, para poder ter o tempo com elas, para influenciá-las. Sim. E eu acho que a maternidade, ela torna-se também uma escolha pessoal, no sentido de investimento. É o meu legado. O meu legado. Essa palavra ela é perfeita. Um excelente legado. Eu poderia ser uma empresária, poderia ser uma decoradora de sucesso, mas aquilo que eu vou entregar para o Senhor são os meus filhos. Quando eu estava lendo a história dessa mulher, né, da Julia Child, o que ela falou? Que ela teve um ambiente alegre e feliz. Então ela pôde crescer para ser aquilo que ela quis ser. Ela escolheu. Necessariamente ela não foi. A mãe não ensinou a cozinhar, não era um amor da mãe, a cozinha, mas ela tinha estrutura mental, física e espiritual, emocional para escolher o que ela queria. Agora, você sabe qual foi a grande frustração desta mulher? É porque ela nunca teve filhos. Uau. Mesmo? Ela nunca teve filhos. E essa foi a grande frustração da vida dela. Pastora, hoje eu digo... Mas eu acho que ela trocaria. Hoje eu te digo... Eu acho que ela trocaria o sucesso profissional a Luíse lá de pela trás, maternidade, se ela pudesse. Naquela época também não tinha tantas condições como hoje, né? Hoje eu te digo sinceramente, se eu não tivesse os meus filhos, eu seria uma mulher frustrada.
Eu posso te garantir isso. Olha só. Eu... É porque ninguém acredita, assim. Não digo ninguém, mas muitas mulheres não acreditam que a maternidade traz realização para uma mulher. A maternidade Cura, ela é vista... cura mesmo. Ela é vista traumas. como, ai, que cansaço. Dá trabalho? Dá trabalho. Mas nunca arrependimento. Eu nunca me arrependi. É verdade. Você vê mulheres se arrependendo por não ter tido filhos. Eu ouço muitas. Ah, se eu pudesse, eu teria tido mais. Se eu tivesse... eu tenho amigas que falam, se eu tivesse conhecido antes, eu toparia pelo menos mais um. Mas eu ouço, não ouço gente falando mal de ter tido filhos. Eu não me arrependo definitivamente de ter tido nenhum. Olha, eu acho tão importante ouvir aqui o testemunho da Luíse e da Sílvia em relação a essa questão da maternidade, porque a maternidade é um projeto de Deus. E elas estão hoje aqui falando da sua experiência, elas são mulheres de Deus. Mas muitas mulheres hoje, mesmo na igreja, às vezes têm um conceito equivocado sobre isso. Por isso é tão importante a gente ouvir aqui o testemunho de cada uma delas. Mas eu ainda quero colocar uma pergunta aqui, que eu acho que é muito importante, porque às vezes passa na cabeça de algumas pessoas, falam, não, eu não vou ter mais de um ou mais de dois, porque eu não consigo dar atenção, porque eu quero, se eu tiver um ou dois, eu vou fazer melhor. Bem, como que foi sua experiência, Sílvia, sobre essa questão de dividir a atenção e ter que conciliar ali as carências de um filho, dar atenção e tantas coisas que faz parte da maternidade? Você acha que ter 4 cai a qualidade, digamos assim? Quando eu tinha só o primeiro, eu amava tanto aquela criança que eu pensava, é o único filho que eu tenho, eu pus ele para dormir todas as noites. Nunca fui assim só de fechar a porta. Eu fiquei com ele cantando, orando em línguas. O seu tempo era todo para ele, né? E eu pensava assim, é possível eu amar outra criança? Outra criança? Como eu amo isso aqui? Eu achava que não era possível. Aí eu tô grávida, eu ficava pensando, será que quando chega o coração expande, é um amor... E aí o amor só multiplica. Porque são diferentes, né? Temperamentos diferentes. O desafio é você ter o equilíbrio de entender a linguagem de amor de cada um, de entender a individualidade de cada um e respeitar. Não querer generalizar e tratar todos iguais, assim. Não, eu sei que tem... Porque são 4, mas é personalidades totalmente diferentes. Na verdade, as regras são iguais para todos. Mas o relacionamento é diferenciado, pessoal. Né? Então, tipo assim, o Pedro gosta de futebol. Eu que levo, fico lá no campo assistindo ele e filma. E ele gosta que filma. Mãe, filma. Já a Gemima não gosta que filma nada. Mas ela gosta de costurar. Eu não sei pregar um botão. Olha só. Não sei fazer nada, muita coisa de cozinha. Ela ama cozinha. E você administra tudo. E eu levo ela e respeito. Ela não quer que filme, eu não filmo. Já o Pedro ama a música também. Senta ali, o Daniel também. A música, gente, é uma coisa muito importante na vida das crianças. Para mim, eu falo que realmente a música tem que ser inserida como parte da rotina. Seja, mas nós não somos músicos, eu e o meu marido não canta. Não tem nada a ver. Mas a música, ela é importante até para desenvolver a questão da habilidade motora ali, Sim, né, da criança, raciocínio. Mesmo que ela não venha depois a tornar-se um músico. É um tipo de mas com certeza ajuda, pastora, sem dúvida. Só concluindo aqui, por exemplo, o Daniel, ele é bem caladinho, ele já é mais na dele, mas ele tem uma outra profundidade, uma inteligência muito aguda. Então eu vou e gasto tempo com ele dentro daquele contexto que ele está montando ali, o digital. Ele é bem digital, bem criativo. E já o Tyson ama falar, né? Está fazendo comunicação lá nos Estados Unidos, no Oral Roberts. E o Tyson pode entrar comigo no carro e ir lá para a fazenda e ele conversa 2 horas comigo, tudo. Quando ele era pequenininho, o Tyson, ele assistia um filme, ele tinha que me contar o filme todinho. Eu tô lá cozinhando, mamãe, aí o filme. Então, não é que você não vai falar, eu não tenho tempo agora para te ouvir, não, porque eu tô aqui ocupado. Não, pode contar, filho. Que interessante. Nossa. Na verdade, ele estava desenvolvendo ali uma habilidade que ele já tinha, né? Exatamente. Luiz, como é que é essa questão? Eu acho tão interessante isso, né? Porque você cria 4 filhos, e cada um diferente. Sim. E você consegue identificar, como a Sílvia está falando, os dons de cada um, porque Deus dá habilidade para cada filho. Os pais, na verdade, vão identificar e vai investir naquilo ali. Eu me lembro uma vez de ouvir o testemunho de um músico gospel, ele falando que até os 3 anos os pais davam muitos presentes para ele, mas ele não gostava
gostava de jogar bola e outras coisas. Mas o dia que ele ganhou uma bateria, foi o melhor presente da vida dele. E aí os pais começaram a perceber que ele tinha um dom para a música. Como que tem sido essa experiência sua de identificar essas diferenças? É tão interessante porque, sendo 4, você tem um filho. 2, depois eles viram uma comunidade. Eles são uma comunidade. Comunidade dos irmãos. Dos irmãos. E a gente inculca muito isso neles. Que a família é um presente de Deus. Esses dias eu ri demais. A Teodora falou para Augusto: Augusto, você nasceu para honra. Você não nasceu para desonra. Porque eu falo para eles, olha, eu não coloquei filho no mundo para desonra. Vocês são para a honra de Deus e da sua família. Então eu falo muito, a gente fala muito. E eu acho interessante porque eles repetem o que eles ouvem. Sim. Então eu tenho, as duas mais velhas são muito próximas em idade. E a Teodora é muito parecida comigo. E a Estela é mais meiga, ela chora. Aí um dia ela olhou para mim e falou: mãe, eu tenho uma personalidade muito mais sensível, eu sou muito sensível. Eu falei: Estela, você é sensível e Deus tem uma missão que uma pessoa sensível pode realizar. A sua irmã, ela querendo se comparar, porque teoricamente às vezes é mais fácil você lidar com uma pessoa. Acho que é inevitável, né? Não comparar com outro irmão. E eles são muito ligados. Então, e eu falei para a Teodora a mesma coisa. Falei: Teodora, você é uma mulher. Eu não aguento, só porque eu sou firme, mãe. Eu falo: filha, você... Ela mesma se autodefine. Sim, ela coloca ordem em qualquer lugar onde ela chega, a Teodora. É muito e legal eu isso. falo para ela, filha, você tem uma missão, que o Senhor vai usar alguém como você. Então, os meninos são muito pequenos, e eu louvo a Deus porque o Augusto é o mais velho dos dois, né? O pequenininho é o escoteiro dele. É o discípulo. E eu falo: meu filho, você é o irmão mais velho. Abençoa seu irmão. Cuida do seu irmão. Mas isso é tão importante, Luiz. Eu acho tão importante esse papel da mãe, dela estar ali presente e ela conseguir fazer isso. Para você poder falar para o filho, falar com o outro. Isso aí faz tanta diferença. Eu acho que é algo vital e que, infelizmente, hoje muitas mães não têm, que é o fator tempo. É isso. Eu gostei demais de um conceito, de um livro do James Dobson, que é um autor americano. Se você tiver a oportunidade de ler, eu indico. Ele é americano, cristão, e escreve para famílias, principalmente sobre criação de filhos. E ele afirma o seguinte, que amor se soletra tempo. Yes. E eu queria concluir aqui esse momento de bate-papo com essas duas mulheres tão incríveis, né? Obrigada. Silvia e Luiz. Tem tanta coisa para a gente conversar, mas eu preciso concluir. Mas eu quero pedir para você falar sobre o desafio, mas também o privilégio de criar filhos nos caminhos do Senhor. Porque hoje é um desafio, nós falamos aqui, a influência e o poder da internet dentro de casa, o acesso às informações, tantas ideologias, né, que estão aí na infância. De fato, é um grande desafio. Mas eu queria que você falasse, né, para o nosso ouvinte como tem sido a sua experiência de criar 4 filhos nos caminhos do Senhor. Luiz. Pastora, o fato de eu ter esse privilégio de ter tempo é que muda tudo. Porque eu levo a minha existência, a nossa casa, pelo viés da fé. Eu agradeço a Deus porque o meu marido também... Na verdade, o Fred é o mastro ali, né? Às vezes eu brinco e falo: Fred, olha, eu não tô... preciso que você me ajude, fulano não faz isso, Beltrano não faz aquilo. Ele: mas você não é a mãe? Seja firme. Fala: amado, eu sou uma mãe casada, eu não sou mãe solteira, eu sou... O seu papel isso aí faz parte do dia a dia, né? Aí ele vai lá e menino, não sei o quê. Mas eu percebo que eles têm acesso a informações sem maturidade. Então, o fato de você poder dispensar tempo e atenção sobre cada um... Para filtrar, né? Para filtrar, para impedir que eles tenham acesso àquilo, para falar sobre as coisas, é muito importante. Então, eu acho que é um privilégio que o Senhor me deu de poder estar com eles, de poder contar com um pai que é presente também e com uma pessoa que é tão aberta. Essa semana a Teodora foi em uma festinha
Nós fomos deixá-la lá na casa, nós não conhecíamos o pai e a mãe. O Fred foi e fez questão de falar com o pai da menina. Sim. E eu com a mãe. Sabia quem estava lá e tudo mais, mas ele foi conversando com ela no carro. Então, minha filha, olha, isso acontece hoje em dia, isso é... Então, isso é que eu acho maravilhoso, porque nós não podemos impedir Não. deles terem acesso à informação, porque às vezes um amigo comenta. Mas o pai e a mãe estão ali para colocar os Sim. valores Sim, da família. sim. Eu achei fantástico, porque a Teodora chegou lá em casa e falou, mãe, olha, a menina falou que eu fui até dura demais com ela, porque eu falei que aquilo era um absurdo. As crianças hoje de 11, 12 anos já querem se relacionar. Então, sim, é uma coisa que eu fico tão chocada, mas eu achei interessante que ela, diante de uma circunstância como essa, ela optou por... cortei aqui agora. Por Escolher os valores Exato. da família. Você sabe que isso Exato. é Isso encheu meu coração de confirmado alegria. por Tô pesquisa. tão feliz. É confirmado por pesquisa. Porque mesmo que os nossos filhos tenham uma influência muito grande do mundo, da escola e até dos amigos, a influência familiar Sim. ainda é maior. Agora, quando eles têm o privilégio de ter uma mãe presente, aí com certeza ele vai ter uma boa influência. No Eu caso achei, assim, eu de fiquei tão pais feliz. crentes, né, Como que têm mulher, valores cristãos. É isso que me deu essa sensação de realizada. Eu falei, meu Deus, graças a Deus. Amém. O Que princípio bom. de poder falar para eles, da primazia, né? De poder falar com eles. E mesmo que eles tenham contato com coisas tão terríveis, eles se posicionarem de uma forma... É verdade. Eu fiquei tão Amém. feliz. mesmo. Silvia, você tem criado seus filhos, né, na igreja, nos caminhos do Senhor. E como que tem sido essa experiência sua em relação aos 4 filhos? Principalmente entendendo a graça. À medida que eu fui também entendendo a graça de Deus, isso já facilitou muito a gente criar um ambiente na nossa casa como um estilo de vida no qual a presença do Senhor é prioridade. E eu tinha hábitos que, por exemplo, eu sempre, até quando eles estavam enquanto eu estava grávida, eles estavam aqui, eu colocava a Bíblia áudio para ouvir na hora de dormir, como se fosse para eles receberem a palavra. E enquanto eles são pequenininhos, que você escolhe o que eles podem ouvir, eu colocava a Bíblia áudio para eles dormirem. Toda noite, eles dormiram tudo no quarto, que a gente morava em casa missionária, era todos juntos. Então, ia dormir já ouvindo a palavra. E orar antes das refeições, pelos líderes e tudo. Então, era uma coisa assim que a gente foi criando rotinas, hábitos. Olha, esses hábitos eu acho maravilhosos, porque eu tive isso na minha casa. Para mim fez diferença. Culto doméstico. Exatamente. Fazíamos antes deles irem para a escola. Antes das refeições. E se falhar, eles cobram de você. Então, se torna... A minha filha, por exemplo, nós mudamos... A primeira vez que nós alugamos uma casa que era só para gente, a casa era mobiliada lá na Inglaterra. E tinha um quarto já todo mobiliado em rosa. Ficou sendo o quarto dela, o único quarto rosa. Que ela entrou, a primeira coisa que ela falou... Ai, queria tanto que Jesus viesse aqui ver meu quarto. Você entendeu? Porque toda noite eu falava para ela, Jesus, eu te amo. Jesus, we love you, Jesus. Jesus, vem aqui, sabe? Aí eu falei, mas ele está aqui junto. Não, mas eu queria físico. Que eu queria que ele... Então, que bom, a sua fé, você percebeu a fé influenciando E o Jazz seus com filhos, estudos também, com leituras, né? A gente sempre realmente, quando eles estavam crescendo, a gente não tinha televisão normal em casa, como não temos até hoje. É só o que a gente escolhe. A gente não tem um canal aberto. Você está mais radical, né, Silvia? Eu não tenho um canal aberto. Porque aí, assim, mas a gente escolhia muita coisa boa. A gente pegava pela internet, o Diário fazia tudo. E ontem mesmo o Pedro falando, gente, o que eu vou pôr para meus filhos assistir? Porque eu não quero que eles assistam canal aberto, porque tá um lixo. Desse jeito, o meu filho de 16 anos falando. Falei, meu filho, faz a listinha aí no playlist, depois... Então, assim, eles afirmam. E eles, tipo assim, eles veem a gente amando o Senhor. Porque uma coisa que eu tenho muitos defeitos, tenho muitas falhas, mas eu amo Jesus. Então, eu acho que quando você ama Jesus, esse amor, o amor atrai, o amor com certeza, você vai né? contagiá-los, né? Sim. Olha, essa experiência de ter 4 filhos, mas de criá-los nos caminhos do Senhor, na igreja, passando a sua fé, poder ensinar a palavra, levá-los a ter uma experiência com Cristo, é algo maravilhoso. E nós vamos encerrar aqui o nosso Batom e Bate-Papo. Esse bate-papo, né? Eu ainda quero colocar aqui uma palavra para vocês, para fechar esse tema. Um filho é bom, 4 é maravilhoso.
para poder fechar esse momento aqui, né, com essas duas queridas mulheres, Silvia e Heloíse. Eu quero pedir só para você olhar ali para aquela câmera, né, e deixar uma palavra para essas mulheres que hoje estão aqui ouvindo você. Deixa uma palavra de incentivo, de bênção para ela. Sim. Quero pedir a Silvia e também a Heloíse. A Silvia, eu. Ok, vamos começar com a Silvia. Então, querida, deixa eu terminar também com uma historinha do meu filho Daniel, quando ele tinha 3 aninhos. A gente sempre ensinou para eles que Jesus estava no coração dele, né? Que Jesus morava no coração dele. E uma vez a gente estava morando perto de uma fazenda e a gente foi fazer uma caminhada e fizemos uma competição de corrida para ver quem chegava primeiro de volta na casa. E eles foram todos. E quando ele chegou, ele estava muito cansado. Então o coração dele batia muito e ele sentiu o pulso dele aqui. E ele veio com um desespero tão grande e falou: mamãe, eu acho que Jesus está saindo de dentro do meu coração. Eu estou sentindo ele aqui, mãe, eu não quero que ele saia, não. Então, o que é isso? Você implementa, né? Mas o que eu queria aconselhar você, primeira coisa, entre no descanso do Senhor. Se o Senhor não edificar a casa, em vão, você faz qualquer coisa. Não é na ansiedade que você ora pelos seus filhos. Todos os dias, Senhor, os meus filhos são do Senhor. São consagrados ao Senhor e o maligno não os toca. Amém. Sabe? É isso que eu diria, sabe? Mas isso é poderoso, com certeza. Heloíse. Vou lá agora, meninas. Então, meninas, tenham filhos, não tenham medo. Eu sei que se você não olhar essa questão dos filhos pelo viés da fé, você desiste mesmo. Você pensa nas condições financeiras, você pensa nos pré-requisitos, né, para você ter um filho, você pensa nas maldades do mundo, e essas coisas todas elas existem. Mas o propósito do Senhor na vida dos seus filhos, na sua vida, é muito maior do que isso. Amém. Eu sei que é lindo e eu admiro muito mulheres que são médicas, que são empresárias, que têm sucesso profissional, e eu acho que isso é legítimo também. Eu jamais desmereceria isso. Mas os filhos são uma bênção do Senhor. É o legado que você vai deixar nessa terra, são os seus filhos. Filhos decentes, honrados, homens e mulheres de Deus. E eu tenho certeza, não é você quem faz isso, é o Senhor através da sua vida. Então eu crio os meus filhos orando: Senhor, eu quero ser uma mãe melhor, eu quero ser uma esposa melhor, eu quero ser abençoada. Eu achei o máximo, porque essa coisa do clima alegre, da casa feliz, é uma coisa que eu gosto muito, e achei o máximo reafirmar isso aqui com a história dessa mulher. E eu digo, não tenham tanto medo de ser mães, vocês conseguem. Com certeza, né? A gente tem, acho que muitos assuntos ainda para falar da maternidade num outro perfil, né? Mas eu quero já agradecer aqui. Obrigada por ter vindo. Obrigada. Ok? Fiquei muito Foi muito feliz bom e honrada. ouvir Muito a experiência obrigada. de vocês, ok? Thank O testemunho. E fica aqui, então, essa dica para você, ok? Ter um filho é muito bom, mas 4 é maravilhoso. A gente vai dar um pequeno intervalo e vamos voltar daqui a pouquinho. E temos também Uma Mulher Feliz, um livro edificante e inspirador. Nele você encontrará princípios e um caminho para se tornar uma mulher feliz. Bem, nós estamos de volta no nosso programa hoje falando sobre o tema Um filho é bom, 4 é maravilhoso. E foi muito bom ouvir aqui o testemunho de 2 mulheres que conhecem a Deus e que estão, na verdade, edificando famílias em Deus. Mas eu gostaria de concluir e deixar aqui uma palavra para você, principalmente para você que é mãe. Gostaria de falar a respeito do valor de uma mãe. Porque valor é algo relativo. Então, o que tem valor para um pode não ter valor para outra pessoa. Às vezes você vê um quadro de um pintor famoso que é vendido por milhões de dólares e você pensa, puxa, mas isso aqui não vale isso tudo. Mas para aquela pessoa que pagou, tem esse valor. Agora, quando nós trazemos essa questão do valor, de senso de valor, para a maternidade, é preciso perguntar, de onde que vem esse senso de valor? Do mundo ou de Deus? Eu creio que o nosso senso de valor, ele vem de Deus.
seja em relação ao seu valor individual, seja em relação ao seu valor naquilo que você é e que você faz. E em relação à maternidade não é diferente. Quando uma mulher ou uma mãe conhece o valor que Deus atribui à maternidade, ela com certeza vai valorizar também da maneira como Deus valoriza, ok? Porque isso vai fazer sentido para ela. Ela não vai enxergar a maternidade aos olhos naturais. Agora, é muito importante que você entenda algo. Isso é tão importante porque o mundo desvaloriza o que Deus valoriza. Mas se Deus valoriza as mães, com certeza o mundo vai desvalorizar. Se Deus valoriza o casamento, o mundo vai desvalorizar. Percebe? Porque as coisas de Deus sempre estão na contramão do mundo. Então tenha muito cuidado com os conceitos que o mundo dá, com aquilo que você ouve, que você vê nos noticiários, na mídia, naquilo que é propagado nos filmes, documentários e tantas outras coisas. Porque grande parte de todos esses conceitos e ideologias estão contrárias ao conceito que a Bíblia dá. Então, hoje eu gostaria de lembrar você aqui, lembrar a respeito do valor que Deus dá à maternidade, ok? Para muitos, a maternidade é um desperdício. Então, há tanta coisa para a mulher fazer hoje, correr atrás do seu sucesso, investir numa profissão. Por que que ela vai gastar tempo em ser mãe? Bem, é isso que eu quero colocar para você aqui. Eu quero falar de duas coisas importantes. O valor e a influência de uma mãe, ok? Então, a primeira coisa, por que valor? Porque a maternidade só vai ter sentido para você dependendo do valor que você atribui à maternidade. Então, a mãe, ela é a primeira a valorizar a sua posição como mãe. Porque se você desvaloriza, então a maternidade não vai ter sentido para você. Por isso que, às vezes, muitas mulheres ficam ansiosas e frustradas. Por quê? Porque quando ela está em casa, ali, exercendo o seu papel de mãe, ela se sente frustrada porque ela não está trabalhando fora, ou exercendo a sua profissão, aquilo que ela gostaria de ser. Mas acontece o inverso também. Para muitas mulheres, quando ela está lá no seu trabalho, exercendo a sua profissão, ela se sente acusada por não estar com os filhos. Às vezes, qualquer coisa que acontece ali com o filho, às vezes uma queda, um machucado, ela fica se sentindo acusada. Então, isso acaba gerando nela ansiedade e frustração o tempo todo, porque ela tem que conciliar maternidade e trabalho. Isso não é uma tarefa fácil, mas é possível, ok? Agora, você precisa definir o que é prioridade, porque quando os filhos são pequenos, eles com certeza não vão esperar você se realizar profissionalmente para ele crescer. Então, eles são prioridade. Então, guarda isso. A maternidade depende muito do valor que você atribui a ela. Se você vê como prioridade, como algo que tem valor, com certeza, isso vai ser uma bênção na sua vida e na vida dos seus filhos também. Agora tem um segundo aspecto aqui que eu quero colocar para você pensar. Depende também da sua influência na vida dos seus filhos. Uma boa influência de uma mãe, com certeza, vai influenciar o resto da vida de um filho. Quando os pais, por exemplo, falam palavras de incentivo, nós ouvimos aqui o testemunho dessas irmãs que estavam falando a respeito da maternidade. Então, elas ouviram palavras que foram importantes para elas. E quando elas falam também para os seus filhos, sabe, isso tem poder, influência. Todos nós somos influenciados por alguém e numa certa medida. Mas os pais foram estabelecidos por Deus para influenciar os filhos da maneira certa,
para influenciar com a palavra de Deus, para influenciar com a sua fé em Deus. E a Bíblia está cheia de histórias que mostram como que Deus se tornou um Deus de geração. Ele mesmo se apresenta como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, porque foi transferido uma influência, uma fé, um legado, porque isso nasceu no coração de Deus. E hoje não é diferente. Quando os pais falam palavras de incentivo, eles crescem com confiança e eles acreditam que eles podem sim realizar grandes coisas. Agora, o oposto também é verdadeiro, porque palavras negativas que os filhos ouvem dos seus pais, com certeza vai roubar deles essa autoestima, essa confiança. Palavras do tipo, você não faz nada direito, você é muito medroso, você é um imbecil. Talvez você pense que isso não aconteça, mas sim, infelizmente, acontece. Então, a influência dos pais, ela é real. E há poder nas palavras para influenciar os filhos. Eu achei tão interessante e bonita a história que eu li de um jogador de futebol que ele tinha, na verdade, uma cicatriz no rosto. E isso era algo que deixava ele constrangido. Mas quando as pessoas comentavam ou falavam algo sobre isso, ele lembrava que a sua mãe dizia para ele o seguinte, que aquela cicatriz era, na verdade, o lugar onde o anjo deu um beijo no seu rosto. Por isso ele nasceu assim. E aquilo, na verdade, transformou aquela situação ou aquele sinal no seu rosto. Em vez de fazer piadas, ele, na verdade, ria e contava algo bom. Tudo porque a mãe conseguiu transformar um pequeno defeito em algo especial. Eu creio que as mães têm esse poder. Poder de transformar algo ruim em algo bom e nos fazer sentir pessoas especiais. Eu penso que isso fala da influência de uma boa mãe. Mas eu queria também mencionar aqui a história de uma mãe, de alguém que fez muita diferença no ministério, que é Billy Graham. Billy Graham foi um grande homem de Deus, ele pregou para milhares de pessoas, foi um grande evangelista, e ele teve uma mãe que, de fato, influenciou muito a sua vida. E a sua mãe nunca fez uma cruzada evangelística, como seu filho fez. Ela nunca escreveu um livro. Eu não sei, mas eu acho que ela nunca pregou numa igreja. Ela não teve um ministério proeminente como Billy Graham teve. Mas ela foi alguém que influenciou a sua vida, porque ela o criou nos caminhos do Senhor, ela lia a Bíblia para ele quando era criança, e algo que ficou registrado no ministério do Billy Graham foi a frase, a Bíblia diz. Em todas as suas palavras, ele mencionava isso várias vezes. A Bíblia diz, porque está escrito. E isso tornou-se a marca registrada dele, mas que ele adquiriu da sua mãe. Porque a sua mãe sempre dizia para ele, meu filho, a Bíblia diz. Meu filho, porque está escrito. E eu penso que a oração da sua mãe, com certeza, foi algo que influenciou e marcou e definiu aquilo que ele viria a ser. Eu gostaria de concluir aqui e deixar para você essas duas coisas. O valor da maternidade é definido pelo valor que você dá. Então, dê o valor segundo os olhos de Deus e não segundo o conceito do mundo. Mas o valor de uma maternidade também é dado pela influência que uma mãe tem na vida do seu filho. Eu comentei aqui algumas experiências. Queria encerrar falando de duas mães, que talvez você não conheça, mas que a Bíblia fala que elas tiveram um tempo muito curto com os seus filhos. Mas o pequeno tempo que ela teve, que cada uma delas teve, influenciou toda a vida desses homens de Deus. Uma delas é Joquebede, que é a mãe de Moisés. A Bíblia fala que Moisés foi levado pela filha de Faraó
para o palácio. Foi ali que ele cresceu. Mas ele ficou pouco tempo com a sua mãe, talvez ali 2, 3 anos no máximo. Foi o tempo que ela teve para influenciá-lo. Mas Moisés se tornou exatamente o que Deus planejou que ele fosse, libertador do povo de Israel. Teve a influência da sua mãe. E com certeza teve também a oração da sua mãe. A outra mulher foi Ana. Ana, mãe do profeta Samuel. Ana consagrou Samuel antes dele nascer. E ela entregou Samuel para o sacerdote Eli. E ele foi criado e cresceu no templo. E ela o visitava uma vez ao ano. Então a influência que ela teve, o tempo que ela teve com ele também foi curto. Mas a sua influência foi muito grande. Porque Samuel tornou-se o maior profeta da Bíblia. E Deus o usou de uma maneira poderosa. E tudo começou com a sua mãe. Então hoje eu gostaria de orar e abençoar você. Você que é mãe. Lance fora conceitos cerrados, palavras negativas sobre a sua maternidade e fique com aquilo que a Bíblia diz. Deus nos deu uma missão, a missão de ser mãe. E essa, com certeza, é a maior e mais bem-aventurada missão que uma mulher pode ter. Amém? É isso que a Bíblia diz. Por isso, eu decido ficar com aquilo que a palavra de Deus está dizendo. E eu quero abençoar você hoje, amém? Receba hoje a bênção de Deus onde você está. Pai, nesta hora eu quero abençoar cada uma dessas mães, cada uma dessas mulheres que estão assistindo, ouvindo esse programa. Ó Deus, que nesse momento seja lançado fora e destruído na sua mente todo conceito errado, mundano, maligno, que porventura tem permanecido, pensamentos que não traduzem os pensamentos de Deus. Tira agora, Senhor, do seu coração todo medo, toda acusação, toda condenação de falhas, ó Deus, e que ela possa agora receber a paz do Senhor, aonde ela está. Dá a ela, Senhor, a alegria que procede do Senhor, a alegria de ser mãe. Dá a ela, Senhor, um coração grato, que ela possa, Senhor, de fato, enxergar a maternidade e exercê-la com alegria, porque foi para isso que o Senhor nos deu. Eu as abençoo agora, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, tenha uma semana abençoada. Amém? A gente volta em um outro programa na próxima edição. Até lá.